Vou te dar uma escolha que eu nunca tive. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Sr. Basso e estão aqui comigo a Carissa Vieira. Olá, hoje eu vim pronta pra falar do maior vampiro da história. Nossa, qual será o maior vampiro, né? Segura esse suspense. E também aqui conosco pela primeira vez a Renata Bruscato, lá do Caquitas. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui então falar do menor vampiro da história. Vamos descobrir qual que é esse aí também. Muito bom. Ótimo, muito bem. Como já deve ter visto aí pelo título, nós vamos falar hoje sobre a segunda parte, ou segunda temporada, não sabe, ainda é uma coisa pra discutir como é que foi essa divisão aí, da série Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Mas antes... Bem, a gente tem aqui o momento do beijo, onde a gente vai mandar um beijo pra cada um. Aí a gente até, depois eu deixo até a Renata linkar, né, que pode mandar um beijo pro vampiro, né? Fiquem à vontade daí pra mandar um beijo pra uma pessoa que vocês quiserem, ou entidade, ou fique à vontade, né? Eu vou mandar um beijo pro Jojo, da Taberna no Guaxinim, que a gente fez uma apresentação, a gente fez uma noite de PowerPoints para cada um apresentar por 20 minutos um tema que gostaria muito de falar. E a gente fez um Discord com cada um podendo fazer esse momento. E foi uma ideia dele. Foi uma das coisas mais nerds e mais gostosas de ter feito nos últimos anos. Nunca pensei que ia ser gostoso fazer uma apresentação de PowerPoint depois de ter saído da escola. Mas foi muito bom. Então mandar um beijo daí pro Jojo. E você, Renata? Eu vou mandar um beijo aqui. Eu podia muito bem mandar um beijo pro Vampiro, né? Que é o livrinho que eu estou escrevendo, RPGzinho que eu estou escrevendo. Mas, além disso, eu vou mandar um beijo pra Roxane Duran, que é a atriz que faz a Madeleine, porque eu acho ela linda, maravilhosa, e eu espero que solteira. E assim, Roxane, por favor. Muito bem. E você, Carissa? Eu quero mandar um beijo para os 3 atores protagonistas da série Entrevista com o Vampiro, porque, gente, acho eles tão maravilhosos. Preciso deixar claro, sabe, se em algum momento eu critiquei quando escolheram o ator para fazer o Lestat, eu estava maluca. Eu não estava no meu estado normal, porque Lestat mais perfeito não existe. Mas eu quero mandar para os 3, porque, nossa, parabéns, Armand maravilhoso, Louis, melhor Louis de todos os tempos, aquela, né? Nem parece que é fã do filme de Entrevista com o Vampiro, mas sou. E Lestat, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e por aí vai. Então agora vamos para nossa conversa mesmo sobre... Queria esquecê-lo, mas estava sempre me lembrando dele, como se as noites vazias fossem feitas para que se pensasse nele. Às vezes me tornava tão vivamente consciente dele que ele me parecia ter acabado de sair do quarto, com o timbre de sua voz ainda ressoando. De algum modo, me confortava e perturbava o fato de, apesar de minha vontade, eu ainda vislumbrar seu rosto, não como o vira naquela última noite do incêndio, mas como nas outras noites. Na última vez em que ficara conosco em casa, as mãos tocando indolentes as teclas do espinete, a cabeça inclinada para o lado. Senti um mal-estar mais tenso do que a angústia quando vi o que meus sonhos estavam fazendo. Queria-o vivo. Nas noites escuras da Europa Oriental, Lestat foi o único vampiro que encontrei. E antes de começar, queria destacar que a gente vai falar somente sobre a segunda temporada da série de Entrevista com o Vampiro. Mas se vocês quiserem ouvir também algumas opiniões sobre a primeira temporada e os livros, principalmente, vocês escutam o podcast Perdidos na Estante 247, que lá a gente já destrinchou um pouquinho, já começou essa conversa, e a gente vai continuar ela agora.
Falar que essa série é uma... Eu acho interessante falar que ela não é exatamente uma adaptação direta dos livros da Anne Rice, apesar de... É mais, parece que me baseado em, porque ela mistura um pouco do que foi o livro com o que já teve de produção antes, de outras adaptações. Mas eu vou pedir, na verdade, pra alguém falar pra mim sobre o que é essa segunda parte, principalmente Entrevista com o Vampiro. Vou chamar a Renata, que basicamente, né, tem a Anne Rice como bíblia, né, tipo, como manual de vida. Né? Então, Renata, o que a gente pode falar pro pessoal que não ouviu alguma coisa pra se lembrar sobre o que é essa segunda parte da Entrevista com o Vampiro? Eu sou uma pessoa conectada à Entrevista com o Vampiro desde os meus 11 anos de idade, o que foi uma péssima ideia dos adultos ao meu redor, mas eu amei. E isso realmente, assim, transformou essa série de livros numa bíblia pra mim. E o que é, então, essa segunda temporada de Entrevista com o Vampiro? A galera que faz a série, os autores da série, eles estão seguindo a divisão do livro, porque o livro ele é dividido em algumas partes, e a parte 1 é o que a gente viu na primeira temporada, que é o Louis, o Lestat e a Cláudia vivendo em Nova Orleans, e como esse relacionamento família deles vai degringolando até que a gente chega no clímax da primeira temporada, que é a, abre aspas, morte do Lestat. E a segunda parte é quando o Louis e a Cláudia vão embora de Nova Orleans, vão embora pra Europa, em busca da sua origem, de onde vêm os vampiros, de por que eles existem, se existe algum Conde Drácula, alguma criatura anciã com um conhecimento milenar que pode explicar pra eles se eles são criaturas do inferno, de Deus ou de nenhuma dessas coisas. Só que eles acabam eventualmente em Paris, que querendo ou não é a cidade-mãe de Nova Orleans, e lá eles finalmente encontram os vampiros que eles procuravam. E esses vampiros estão organizados num teatro, liderado pelo vampiro Armand, que a gente já viu no final da primeira temporada, estava presente o tempo todo durante essa entrevista, fingindo ser Rashid, o servente da casa, empregado da casa, que, enfim, né, tava ali servindo comida, trazendo tudo que eles precisavam e tal, e a gente viu que, na verdade, era um teatrinho, né? Inclusive, essa parte de toda essa viagem, pra mim, foi uma coisa que eu achei que no início ia tomar muito tempo e fiquei muito feliz que foi mais rápido. Eu tava achando que quando eu vi que tinha 8, acho que tem episódios na segunda, eu falei, tomara que não fique focado nisso. Foi uma grata surpresa ver finalmente os Teatros Vampiros. Foi meio como você, Basso, porque eu confesso, eu gosto bastante da parte dos vampiros, mas quando eles chegam em Paris, assim, eu tava achando, gente, não vai demorar horrores, a gente vai ficar vendo. Pra mim parecia que ia ser mais do mesmo, sabe? A Cláudia e a procura dela por algo mais, e eu achei que, na verdade, acaba engatando rápido, né? Eles encontram ali o pessoal do Teatro dos Vampiros e a coisa vai seguindo de um jeito que me interessa muito e que, enfim, acho que eles colocaram de uma forma que faz sentido e é interessante pra gente ver. Mas logo no começo eu fiquei pensando, nossa, vão ser vários episódios até eles chegarem e encontrarem, né, o Armand e o Teatro dos Vampiros, mas não. E eu acho interessante a construção da temporada da série, sabe? Como a gente vai vendo uma construção e desconstrução daqueles personagens, assim, do que a gente estava habituado, digamos assim, com relação aos personagens, e aí eu gosto do encaminhamento. É uma coisa muito ousada, inclusive, né? Eu acho essa série muito ousada de uma forma positiva, porque a gente tem o trio de personagens na primeira temporada, e eles praticamente retiram um desses personagens, que é uma grande âncora da história, pra essa segunda parte. Eu confesso que eu tava com medo, porque eu amei a primeira temporada. E eu tava hesitante com a segunda temporada, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? Eu li os livros, eu vi onde eles estavam indo com isso, e eu tava nervosa de, tipo, será que eles vão conseguir manter a série interessante? Será que retirando uma figura tão forte quanto o Lestat do holofote, a gente consegue manter a série legal? E eu tenho que dizer que a segunda temporada, pra mim, foi ainda melhor que a primeira. Então, olha aí. Eu não tenho palavras, assim, eles fizeram um trabalho
incrível. Eu achei que começou um pouquinho caída a segunda temporada. Não tenho nada de bagagem pra afirmar isso, a não ser simplesmente o gosto, né? Mas eu achei um pouquinho também mais arrastado, mas depois, nossa, quando eles chegam em Paris e tem o Teatro dos Vampiros pra frente, e aí parece que foi só um negócio, assim, a montanha-russa só começou a subir. Eu até brinquei com umas amigas minhas com quem eu tava assistindo, que o primeiro episódio da segunda temporada, que é essa parte da viagem deles, e eles explorando a Romênia, em outros lugares da Europa e tal, ele é quase como um episódio 0, ao invés de um episódio 1, porque ele é um episódio de transição entre a primeira e a segunda temporada. Eu concordo que ele seja um episódio lento, mas eu acho que no conjunto da obra ele funciona muito, porque ele é aquela coisa assim, a gente subiu em Nova Orleans, e aí a gente cai, porque tem toda a coisa da morte do Lestat, e esse primeiro episódio ele tá mostrando a melancolia que existe na vida do Lou e da Cláudia, agora que eles estão sem o Lestat. No livro tem um trecho que eles estão conversando, o Lou e a Cláudia, sobre, né, e a nossa vida agora e tal, quem nós somos sem o Lestat, e a Cláudia fala, eu era completa e eu não sabia. Com vocês dois eu era completa, porque nós três, a gente era uma unidade, a gente funcionava de uma certa maneira. E agora eu não sei mais quem a gente é, porque ele faz falta. Ele era um filho da puta, mas ele faz falta. Então eu sinto que essa parte, esse episódio, ele tá trazendo um pouco isso. Ele é cinza, ele é melancólico, ele é triste, ele é escuro. E ele tá nos mostrando essa separação, assim. Então, a vida feliz de Nova Orleans, entre aspas, por mais que ela tivesse 1000 problemas, ela acabou. Agora a gente tá entrando numa outra coisa, que a gente não sabe muito bem o que é, e aí quando eles chegam em Paris, que a gente, como tu falou, tem essa subida de novo, e dá pra respirar de novo, porque, pô, estamos em Paris, agora a coisa vai andar, agora a gente vai ser feliz. Só que não é bem assim. Eu já li os livros, eu sou uma grande fã dos livros, gosto do filme, mas eu acho fantástica a adaptação, sabe? E eu gosto muito do que essa série tem feito, principalmente porque ela pega detalhes muito específicos dos livros e coloca de uma maneira muito inteligente. Principalmente, pra mim, assim, as questões de como você leu a Entrevista com o Vampiro, você tem aquela visão do Louis. Quando você passa a ler os outros livros, você tem a visão a partir da ótica do Lestat, e aí você percebe algo que a gente naturalmente deveria ter consciência quando lê determinados livros, é que os narradores não necessariamente são confiáveis. E nessa segunda temporada, eu realmente concordo com a Renata, eu acho que o primeiro episódio, ele é super necessário, mas eu confesso que, diferente dos outros episódios da temporada, a falta do Lestat, pra mim, pesa demais naquele episódio. Nos outros, eu acho interessante como eles conseguem fazer. Eu não vou dizer que eu sou a pessoa que acha essa segunda temporada melhor do que a primeira. Eu acho que são abordagens muito diferentes, mas eu gosto muito de como eles conseguiram realmente demonstrar como é o tempo deles em Paris, e isso, inclusive, ajuda a desenvolver o relacionamento entre o Louis e o Lestat, porque e eu gosto da maneira como a série coloca o Lestat ali dentro, mesmo quando ele de fato não está. Então, eu acho muito inteligente como a série foi mostrando esses detalhes. Eu gosto também do presente e de como, depois daquela informação do final da primeira temporada, né, relacionada ao Armand, a gente tem essa construção desse vampiro, que é muito importante para a história como um todo, e ao mesmo tempo conta coisas dele que a gente vai saber depois, se a gente for parar pra pensar nos livros, e traz citações a personagens que a gente só vai conhecer pensando no livro depois. Então eu gosto muito de como a série utiliza, ela é Entrevista com o Vampiro, mas na verdade ela é uma grande adaptação das crônicas vampirescas. Totalmente. Você falou um pouquinho da questão da Carissa, de abordagem do tempo presente. Eu gosto muito da abordagem que tem no momento da entrevista em si. O que você acha que é de tema que é muito central? Porque, pra mim, particularmente, acho que fico muito centrado na ideia da entrevista no feita, e da ideia de um narrador também não confiável, e de construção, como é que é essa história, e eu não consigo parar de pensar o quão importante, tipo, memória aqui, né, o quanto que é um trabalho de reconstrução, tipo, de memória, e como que ela pode ser falha, como ela pode ser traiçoeira,
o Louis tá desesperado tentando reconstruir, e de uma certa forma o Daniel também, né? Porque ele é um cara viciado em descobrir a verdade. Eu acho que esse tema, pelo menos da memória, pra mim é muito central, assim, pra série. Não sei o que você acha. Eu acho que é muito central pra série, e principalmente essa coisa de que a gente, e aí é algo muito humano, né? A gente, como humano, suponhamos que nós três, quer dizer, agora, por exemplo, nós três estamos vivendo um mesmo momento. Estamos em locais diferentes, mas vivendo um mesmo momento. Se a gente estivesse, de fato, os três juntos, no mesmo lugar, sentados numa mesma sala, cada um ia perceber essa situação de uma forma diferente. Eu acho isso muito interessante, como nada é igual pra ninguém, assim. A gente vai lembrando das coisas e lembra de formas distintas. Às vezes, a cor de uma roupa. Você viveu uma situação e a pessoa que estava com você lembra daquela mesma situação de uma forma diferente, com uma roupa diferente, provou uma bebida diferente, uma comida diferente, sabe? E é muito interessante isso, porque é algo que de fato acontece. E aí eu acho que a série mostra muito isso, né? Essa construção da memória. E é uma das coisas que mais me interessam em Entrevista com o Vampiro, é o fato de que a gente tá falando de seres sobrenaturais, mas os personagens criados pela Anne Rice, eles são extremamente humanos. E é uma série que faz uma análise muito grande da humanidade, sabe, de coisas muito centrais na experiência humana. E inclusive, quando a gente tá falando muito do Louis, do Lestat, do Armand, mas eu acho muito interessante nessa temporada quando a gente para e vê, como por exemplo, vê a Cláudia e toda a narrativa da Cláudia. Ela tem uma questão... Que ela é o grande foco, né, parece que dessa temporada, tal qual o Lestat, né, foi o grande foco, parece, da primeira, a Cláudia parece que é o grande foco da segunda, né? Tem uma questão muito forte dela com o teatro dos vampiros, né? E ela foi transformada cedo demais. Só que os anos vão passando e ela vai sentindo o peso dos anos, mesmo que o corpo dela continue igual. Então, quando ela encontra aqueles vampiros, ela finalmente começa a se sentir pertencente a algo. E é muito interessante observar como ela deseja ser uma mulher e ser vista, ser respeitada. E aí a gente tá falando de vampiros, mas não são sentimentos extremamente humanos? Eu concordo 100%. E eu acho que a ideia da Anne, quando ela escreve esses vampiros, é justamente ter um meio de extravasar essa humanidade de uma forma até exacerbada. Porque... até foi comentado, né? Eu ouvi o episódio, eu não participei, mas eu ouvi o episódio da primeira temporada. E vocês comentam, né, que o livro Entrevista com o Vampiro existe porque a Anne perdeu uma filha. A filha dela, de 5 anos, faleceu de leucemia infantil. E é um livro que nasceu do luto. Então ele é muito focado nos sentimentos e nessas ideias de uma criança que é adulta demais pro corpo dela. Porque em entrevistas a Anne falou que a Michelle, que era filha dela, ela vivia em hospitais cercada de médicos, cercada de adultos. Então ela não amadureceu como uma criança amadurece, ela amadureceu diferente. Então tinha-se esse sentimento de que ela era uma mini adulta presa num corpo de criança. E claro que a série mudou um pouco essa coisa com a Cláudia, né? Porque ela é um pouco mais velha, ela é adolescente. O que foi uma mudança até que eu gostei, porque permitiu que desenvolvesse outros assuntos daí com uma atriz um pouquinho mais velha, né? Sim, eu gostei, eu achei que a mudança funcionou também pra adaptação, mas então a gente tem muito disso, né, a questão da Cláudia, e querendo ou não, assim, tudo em Entrevista com o Vampiro é sobre o Louis e o Lestat, menos o Louis e o Lestat, porque eles são sobre a Cláudia. Muito bom isso, né, cara? Ela é o coração dessa história. E o Louis fala isso no final do primeiro episódio, quando eles estão naquele carrinho indo pra Paris, e ele fala, somos eu e você e eu. E por mais que ele vá trair essa ideia de que eles são os únicos que importam no mundo, ele tá nos falando como audiência que a história é sobre isso, a história é sobre eles e principalmente sobre ela. Eu tô sentindo que a gente tá quase indo já pra uma coisa de spoilers já, então acho que eu vou fazer um aviso pros ouvintes, pra caso, se alguém não assistiu ainda, essa maravilhosa adaptação que nós estamos tendo, que é a Entrevista com o Vampiro, a série,
do qual eu tava conversando com a Domênica, eu falei, parece que eu gostava muito da adaptação do filme de 94, mas depois que eu assisti a série, parece que o filme de 94 é o gibi do Penadinho, né? E a série virou tipo o Sandman, sabe? Do Neil Gaiman, assim. Assim, cara, atravessa demais muitos temas. Então, assim, se você não assistiu, vá ver alguma coisa, ou se você não tiver problemas com spoilers, a partir de agora vai estar mais liberado até pra gente falar. Assim como o odiava, com ele nos sentíamos completos. Ela me olhou, as pálpebras trêmulas, como se o leve altear de sua voz a perturbasse tanto quanto a mim. Não, só você se sentia completa, disse-lhe eu, pois tinha nós dois, um de cada lado, desde o início. Acho que aproveitando para citar um pouquinho que a gente tá falando da Cláudia, tem uma coisa que eu tava assistindo, eu queria conversar com alguém sobre isso, porque a Domênica não assistiu e aí eu não conseguia, então vou aproveitar o episódio para isso, conversar com vocês, que era que eu não sei se vocês sentiram também que parece que, ou se isso incomodou de alguma forma, mas parece que o enredo da primeira temporada, ele meio que se repete na segunda, se a gente pensar que a gente tem uma relação muito centrada entre Louis e Lestat, e aí você vai ter desenvolvimento dessa relação com eles, e por algum motivo existe alguém que está dificultando essa relação, não no sentido que é um problema, mas é que evidencia o relacionamento abusivo, que é a Cláudia, né? Então existe um terceiro ali que tem alguma relação com isso, né? Que faz essa tríade, mas que de uma certa forma, apesar de ser uno, como a Renata falou, ela ainda assim também gera um conflito e que culmina na morte, entre aspas, né, pelo menos o Lestat. E aí parece que essa segunda também a gente tem muito focada na Cláudia, no desenvolvimento dela, até tipo imaginando que Lestat teve amantes e Cláudia também consegue uma amante, e aí no final, por uma inação do Louis, ou por ele, por algum motivo, né, porque é engraçado como o Louis parece que nunca tem culpa de nada das coisas que acontecem ao redor dele, né, e aí a Cláudia morre, né. Então, eu não sei se eu tô maluco, mas eu fiquei vendo uns paralelos nessas duas temporadas. O que vocês acharam? Ou eu tô viajando? Pessoalmente, eu não acho que é tão semelhante no enredo, assim. Eu acho que são dois personagens centrais para o enredo como um todo. Mas eu vejo duas estruturas particulares. Eu achei até interessante isso, porque como a gente consegue, né? Eu acho meio fascinante, assim, eu acho muito interessante isso, como a gente consegue ver coisas diferentes da mesma obra, né? Eu concordo com essa coisa, a gente consegue ver, pra mim, na segunda temporada, a gente consegue ver muito de quem é o Louis, inclusive pra mim, o quanto ele é um narrador pouco confiável. A série mostra motivos pra ele ser um narrador pouco confiável, mas a gente consegue ver como nem tudo que ele diz é realmente uma verdade. Ele tá ali narrando coisas que não necessariamente tudo aconteceu do jeito que ele conta. Como o Armand também. Ainda mais quando você vê no começo que ele com o Armand chega a falar que eles vão combinar as coisas pra contar, né? E aí acho que dá mais pulga atrás da orelha, né? Exatamente. Que é uma coisa muito interessante que eu acho que, por exemplo, o filme não mostra tanto isso. Como se o Louis fosse um narrador pouco confiável. Mas porque o filme é realmente uma adaptação do Entrevista com o Vampiro. A partir do momento que a série é uma adaptação das crônicas vampirescas, a gente começa a ter vislumbres de coisas diferentes do que o Louis tá falando. Nem tudo que o Louis diz é mentira, obviamente, mas nem tudo que ele diz é verdade. Então, a própria forma que ele retrata o Lestat também tem a ver com a maneira como ele via o mundo. Então, o próprio relacionamento dos dois, que eu vi muita gente na primeira temporada comentando sobre como o Lestat era abusivo, não tô aqui pra dizer que não é, mas era só o Lestat? Será? Então eu acho que existem nuances dentro desse relacionamento, mas eu realmente acho que o foco pra essa segunda temporada, por mais que o Lestat seja assim, ele é um grande catalisador pra tudo que acontece na vida do Louis, né? E como o Lestat é
provavelmente o grande protagonista das crônicas vampirescas, ele acaba tendo, sim, uma presença muito forte, mesmo numa temporada que o foco tá mais voltada pra Cláudia e pro relacionamento dela com o Louis e pro relacionamento do Louis com Armand e aquele universo de Paris, né? Mas o Lestat, ele tem esse envolvimento prévio, né, com o Teatro dos Vampiros. Então, enfim, eu gosto muito de como a série constrói todas essas relações. Eu gosto muito de como a série, inclusive, constrói a relação do Louis com o Lestat nessa temporada. E constrói e desconstrói. Eu gosto muito do final e das coisas que acontecem ali. Mas eu acho muito interessante também o foco no Daniel, que é um personagem que, de fato, a gente vai ver depois na série. E a gente tem um final que, pra mim, é muito interessante pro Daniel, e a série já entrega isso pra gente. E eu gosto muito de ver o personagem, de saber um pouco mais do que ele, por exemplo, já passou com o Armand, sabe? Enfim, eu acho bem interessante como a série vai construindo todos esses personagens. E um detalhe, né? A série modifica etnias e, pra mim, é muito interessante como isso, inclusive, acrescenta a narrativa. Eu achei que ficou muito mais diverso e muito mais interessante com todas as mudanças que teve, né? Por mais que gerem alterações do original, eu acho que a adaptação não tem que ser fiel ao material original. Tá previsto já que vão ver alterações, tudo, e eu gosto muito de todas elas que ocorreram. E eu quero voltar depois do Daniel, mas que tem uma coisa que eu acho muito interessante dele, mas eu queria saber da questão desse paralelo das temporadas, o que a Renata acha. Então, eu vejo um pouco o que tu quer dizer, porque eu acho que a Cláudia e o Lestat como personagem, eles são muito semelhantes. O próprio Lestat fala isso no segundo livro da série, né? Ele diz que a Cláudia era a criança das trevas dele, era o amor dele. Ele fala o mal do meu mal. Então a Cláudia, ela é muito o Lestat que deu certo, assim, né? Porque ela tem todas as características de uma predadora, que ela herda do Lestat, mas ela não tem o ego do Lestat. O que é a mistura perfeita. É, o que deixa perigoso de verdade, né? Isso. Então, eu entendo um pouco, porque ela segue, querendo ou não, né? É aquilo. Por mais que às vezes a gente odeie uma pessoa, a gente nem sempre consegue escapar de certas semelhanças com essa pessoa. Então, o fato de ela ter ali uma amante que eu até acho a Madeleine meio parecida com a atitude do Lestat, às vezes. E eu acho também que ela tem um quezinho da Antonieta, não sei porquê, assim, me pareceu, assim, um pouco o espelho das relações, assim. É, até entre elas eu não achei tanta semelhança, mas, assim, o fato da Madeleine ser uma personagem francesa, que passou por maus bocados, que não, meio que tá foda-se, assim, pra tudo. Chega o vampirão lá de 500 anos na cara dela, ela diz, tipo, sai daqui, tô comendo minha maçã. Tipo, te orienta, sabe? Então, eu vejo, assim, que a Cláudia, ela segue, querendo ou não, em algumas coisas, ela parece quase que procurar ecos do Lestat na vida dela, já que ele não tá mais ali. Então, eu entendo um pouco essa comparação, mas eu acho que ela não é tão profunda, assim, ela não se sustenta tanto assim, porque toda a ideia do assassinato do Lestat na primeira temporada é que ele é uma força opressora, ele é um mentiroso, ele tá escondendo coisas do Lu e da Cláudia, ele não permite que eles descubram a verdade, que eles saibam o que existe. Na primeira temporada, o momento do jogo de xadrez, que eles vão falar assim, ele vai ensinar pra gente coisas só o suficiente pra gente poder entreter ele, mas nunca pra gente ficar tão bom ou melhor do que ele, né? Cara, acho que não tem definição melhor de uma pessoa manipuladora do que essa, né? Tipo, eu vou querer te ver bem, mas nunca tão bem quanto eu. Mas aí é que tá. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é o que a Cláudia e o Louis acreditaram naquele momento. Mas eu não acredito que isso sejam fatos. Eu não acho. Conhecendo o personagem do Lestat de 13 livros, eu não acho que ele seja um mastermind, manipulador, calculista. Ele é um impulsivo. É muito fascinante porque quem lê todos os livros, eu acho que basicamente todo mundo passa a pensar desse jeito, não é? É impossível que o Lestat realmente seja o que o Louis
coloca. Eu fui bem enganado, então, porque pra mim ficou muito... porque pra mim ficou muito... Nesse momento, eu falei assim, por que ele não ensinou a gente a voar? Por que ele nunca disse pra gente que ele voava? O Lestat, no final das contas, ele consegue meio que tudo aquilo que ele quer. E um pouquinho de... Acho que eu vejo de comparação com a segunda temporada é que, de uma certa forma... A Cláudia também tá conseguindo tudo aquilo que ela quer, né? Eles vão atrás porque ela quer aquilo, ela vai pro Teatro dos Vampiros que ela quer. Apesar que nisso eu também mantenho meu pezinho atrás, porque o Louis parece que é uma grande, sabe? Ah, meu Deus, eu não queria nada disso, eu sou levado pelos acontecimentos, pelas pessoas que eu amo, né? Eu não tenho agência. Tá bom, senta lá. Mas é isso, o Louis é esse personagem. E eu acho que a série tem construído isso bem, tanto pra mostrar o Lestat, quanto pra mostrar o Louis. O Louis adora ser o coitado das coisas. Eu não podia fazer nada. Ai, as coisas aconteceram ao meu redor e eu não pude fazer. Eu gosto muito disso. Ela alterna muito entre o foco da narrativo no personagem, né? O foco em primeira pessoa, e um foco narrativo deslocado, né? Como se fosse lá mais em terceira, né? Então ela te dá a visão do personagem, mas rapidamente ela muda pra uma visão mais de mundo, pra você ver que, assim, aquilo que ele está dizendo, se você prestar bem atenção, ele não encaixa muito, né? E eu acho que o Daniel faz muito esse papel, né? De falar, não foi desse daí não, entendeu? Sabe? E eu gosto como a série te dá ela te dá as mentiras e ela não fala que é mentira, mas ela te dá as ferramentas pra você saber que aquilo ali não é bem desse jeito. A série não te trata que nem idiota, né? Eu acho isso muito bom. Obrigado, isso. Eu tenho alguns apontamentos. Eu falo em menos palavras do que eu queria dizer. Sim. Quanto à questão do Lestat lá, e né, o que a gente vê dele e tal, pra mim, o Lestat, ele tem muito medo. Eu não vou falar muito aqui, porque eu imagino que são coisas que vão entrar numa terceira temporada e eu não quero dar spoilers de coisas que eu nem sei se vão chegar a acontecer ou como elas vão ser apresentadas, mas o Lestat, ele passou por muita coisa. E ele sofreu muito. A verdade é que ele é um personagem que já tomou muito na cara. Ele já quebrou a cara muitas vezes porque ele confiou em quem ele não devia e porque ele encarou o mundo com uma inocência que é até difícil de acreditar que ele possa ter vendo o personagem que o Louis e a Cláudia retratam. Mas ele teve essa pureza de espírito de ver o melhor nas pessoas e ele quebrou muito a cara por causa disso. E o que eu enxergo na primeira temporada é que ele quer evitar que o Louis e a Cláudia quebrem a cara. Ele quer evitar que eles morram. Porque o Lestat sabe que no momento que ele contar a verdade pra eles, não, existem vampiros na Europa, existem outros poderes, outras coisas, blá, blá, blá. A Cláudia, principalmente, vai querer ir atrás disso. E o Lestat sabe que ela vai ser morta, porque ele já viu isso acontecer. Ela rompeu uma das leis lá que eles tinham colocado, né? Então ela sabia que o pessoal ia matar ela de qualquer forma, né? Não é nem só por isso, é por ela ser muito jovem, ter sido transformada jovem, por ela fazer perguntas demais, por ela ser inquisitiva e por ela certamente não se encaixar na ideia engessada que a gente vê de como um clã funciona. Vejam quantas regras eles têm. E por mais que ela queira fazer parte de alguma coisa, e no que ela chega ali, ela tá animada, eu nunca mais quero ir embora, eu quero ficar aqui, eu quero fazer parte desta linda família. No momento que ela vê como essa linda família funciona, ela não se encaixa ali. E o Lestat sabe disso. Porque o Lestat, ele não é burro. Ele pode não ser a pessoa mais esperta do mundo, e eu não acho que ele seja um mega calculista, mas ele é intuitivo. E ele sabe que a Cláudia vai morrer ali, se ela for pra lá. E ele tá protegendo a família dele. Eu enxergo isso, ele tá protegendo aqueles que ele ama. Só que ele faz isso de um jeito tão torto que dá no que dá. Entende? Pra mim, tem duas coisas. Eu acho que ele faz tudo de um jeito muito torto. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o Louis sendo naturalmente, carregando dentro dele essa coisa de ser o rei da coitadolândia. Sim. E isso prejudica muito tudo. Porque, na verdade, a gente só tem a Cláudia porque o Louis é o rei da coitadolândia. O Lestat não queria que a Cláudia fosse transformada. Ele se afeiçoou a ela, ele faz tudo pelo Louis. Inclusive, eu acho que muito do que o Lestat faz, de um jeito muito torto, é por amor. Totalmente. Sabe? É a palavra correta. Ele faz por amor. Eu concordo, mas eu acho que, mesmo ele não sendo... Não acho que ele é um mastermind também, mas acho que não precisa ser pra ser uma pessoa manipuladora. Mas então, eu acho que a grande questão é que a gente vai ver com o passar da série... Porque ainda tem muita coisa pra ser contada e eu acho que a série tá dosando, inclusive. E dosando muito bem.
Sim, pra mostrar, inclusive, o quanto o Lestat, ele é diferente até. É óbvio que ele tem coisas que são problemáticas, mas aí eu acho que também vai entrar na lógica do que é problemático, porque o Armand é extremamente manipulador. Todo mundo. Eu acho que uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, e eu vi isso em questões de discussão de fandom e tal, principalmente cercando o personagem do Lestat, é que isso é uma história sobre vampiros. Exato, E eles obrigada. são todos ruins. Nenhum deles é bom. A moralidade deles é diferente da nossa, porque Exato. eles vivem de uma forma diferente. A partir do momento que eles são vampiros, a moralidade deles mudou. E eu acho que as pessoas estão vendo a série e querendo encarar, tudo bem, a série é pra falar sobre questões humanas, mas também até a partir de uma ótica diferenciada. E eu acho que colocam muito o Louis como se ele fosse bonzinho e o dono da moral, e eu acho que isso vai ser desconstruído. Tá começando a ser desconstruído, porque o Louis não é cheio de moral. A gente já viu isso várias vezes. O Louis, primeiro que ele é egocêntrico, ele fica pagando que não, que pela Cláudia, não sei o quê, mas aí ele larga ela pelo Armando em 30 segundos, entendeu? Porque ele não consegue. Então ele é egocêntrico, ele é sádico e ele finge não ser, e a gente vê a crueldade dele muito dosada, principalmente contra o Daniel. Quando na primeira temporada ele faz a mão do Daniel, que é um paciente que tem Parkinson's, tremer descontroladamente porque ele desagradou o Louis com a linha de questionamento que ele tá fazendo. E aí, ao invés do Louis falar, não estou gostando, pare, ele faz isso, ele usa o poder dele pra agravar sintomas de uma doença degenerativa que o cara tem. Outra, na segunda temporada, quando o Daniel começa a fazer perguntas e cutucar coisas que ele não gosta, ele começa a revirar a mente do Daniel. E aquela tua namorada lá que recusou o teu pedido de casamento. Né, ela não te amava e tal, ela não te queria, não sei o que, nanana. Quando o Louis quer, ele cutuca. E na versão que a gente vê da briga deles na segunda temporada, a briga feia do episódio 5 da primeira temporada, que a gente revisita durante o tribunal agora, que o Lestat conta uma versão diferente e o Louis confirma pro Daniel que a versão do Lestat é a mais correta comparada à que ele contou antes, a gente vê que por mais que o Lestat também tenha feito atrocidades, o Louis sabe enfiar a faca e torcer. É que eu não acho que isso diminui o que o Lestat, que os outros fizeram, né? Porque acho que também ocorre muito essa teoria da envergadura da vara, sabe? O pessoal, eu vejo muito também discussão isso na internet sobre essa parte que todo mundo começa achando que, porra, o Lestat é um filho da puta e o Louis é bonzinho. E aí quando mostra isso, parece que a galera inverte, né? Não, o Louis é um filho da puta, o Lestat não é tão ruim assim, tipo... Na verdade, eu acho que ambos são. Ambos são, exato. A Cláudia também, o Armand e inclusive o Daniel. O Daniel, ele é transformado. O Daniel quer ser vampiro. Então, assim, e ele já queria desde o começo. Ah, você acha que ele queria desde o começo? Porque isso fica pra mim um pouquinho na dúvida quando eu vejo o personagem tipo do Daniel no final. Eu fiquei surpreso que ele foi transformado, porque a minha noção que eu tinha é que eu achava que ele não queria. Mas lá em São Francisco ele pede, né? Ele pede. Ah, mas ele tá tudo louco de droga do Caramba 4 também. A gente não sabe muito. O cara não tá lá muito no juízo perfeito dele pra mas é uma tomar vontade decisão real. Ele quer, ele se interessa por esse universo. Ele quer ter essa vida. É quase como se fosse um privilégio ser um vampiro. Então o Daniel, ele deseja isso de fato. E eu não gosto muito da ideia do Daniel virar vampiro, porque, pelo menos nas 2 temporadas que acompanhou, eu gosto muito do personagem do Daniel, no fato de que ele é um humano mortal, no meio de 2 criaturas que podem a qualquer momento destruir ele, e isso, de maneira alguma, freia ele de alguma forma pra ficar cutucando e enfiando a ferida. A quantidade de vezes que ele fala pros caras, tipo, é mentira, você tá querendo me zoar, tipo, para com essa putaria, sabe? A quantidade de vezes eu olho e falo assim, ele trata como a obsessão dele pra poder recontar a história, descobrir de verdade o que aconteceu, beira um negócio assim doentio, né? E a ponto de colocar a autopreservação dele pras cucuias, porque eu preciso saber, não importa que eu vou desafiar esses caras que podem me matar com um espirro. Né? Mas será que ele tem muito a perder? Acho que essa é uma grande questão. Tá, ele teria a perder a vida, mas como tá a vida do Daniel? A gente vai vendo
trechos, sabe? Ele teve um sucesso como escritor, ele ganhou um dinheiro, mas ele perdeu várias outras coisas. E ele tá com os dias contados, né? Porque ele tem uma doença degenerativa. Mas sobre o Daniel, a gente tava falando da crueldade, e eu gosto muito, o 5º episódio, que é o episódio do flashback de São Francisco, na 2ª temporada, ele é um dos meus favoritos, se não o meu favorito. E a gente vê ali que o Daniel, ele é cruel já quando ele é humano. Não porque ele é cruel com o Louis necessariamente, mas porque quando o Armando tá futricando na cabeça dele, ele vira assim, quando tu tava na escola, tu mandou a guria botar um saco de papel na cabeça que tu só ia transar com ela assim, e ela chorou e tu transou com ela desse jeito mesmo. E aí? E ele fala, né, tem um quê de crueldade em ti. Então o Daniel, ele também já tem essa veia cruel desde quando ele é humano. E sobre a dinâmica dele com os outros vampiros, eu não acho que ela vai mudar tanto agora que ele é um vampiro. Porque se tu senta o Daniel na frente do Lestat, o Lestat ainda pode fazer ele ir romper em chamas em 3 segundos e destroçar ele. Ele é um vampiro agora, mas ele é um vampiro fraco. Em comparação com outras da mesma idade, ele provavelmente é bem mais forte, considerando que, né, o sangue do Armand é um sangue virgem, né, que nunca fez outro vampiro 500 anos e tal, papapá. Então, de acordo com a mitologia, né, da série, dos livros, ele deve ser um vampiro jovem, porém forte para sua juventude, mas ele ainda não se compara com vampiros centenários que estão ali na frente dele. Tanto que, e aí eu vou trazer aqui o teaser da 3ª temporada, ele começa a engasgar durante a entrevista. E eu presumo que o Lestat esteja fazendo ele engasgar, porque o Lestat quer o holofote, ele quer falar, e ele quer que o Daniel calhe a boca pra dar um minutinho pra ele falar ali, entendeu? Então, assim, eu não acho que essa dinâmica de poder vai mudar muito. O que eu acho é que agora a gente tem um Daniel qual é a questão do Daniel, né? Eu amo esse personagem muito mais na série do que nos livros, apesar de eu já gostar dele no livro também. Em Entrevista com o Vampiro Livro, ele é um banana. Ele tá sentado lá, ele é uma parede pro Louis rebater coisa. O Louis fala, e aí o Daniel fica, e aí o que aconteceu? And then what? Ele brinca, né? Ele brinca na série. Eu fazia as perguntas idiota, que absurdo, não sei o que. É isso. Ele é só uma parede ali pro Louis bater bola com ele mesmo. E deu. Tanto que ele não tem nome. No livro do Entrevista com o Vampiro, ele não tem nome. Ele vai ganhar nome na Rainha dos Condenados. Uhum. Até então, ele é o repórter, o garoto. E aí, na Rainha dos Condenados, que é quando a gente vê a questão dele com o Armand e com qual é a relação que eles tiveram, né? E eventualmente a transformação dele em vampiro, ele é transformado jovem em vampiro, ainda. Ele é transformado em 85, se não me engano. Então ele tá com, 30 e pouquinhos anos, mais ou menos, por aí, versus os 70 anos que ele tem agora em 2002, que é quando se passa, né, a 1ª e a 2ª temporada ali no presente. E quando ele é transformado em vampiro jovem, ele tá naquele momento que a gente vê ele em São Francisco, de abuso de droga, totalmente fora da casinha, até no livro não é droga, né, ele é alcoólatra, mas enfim, mas de estar fora da casinha e tal, não sei o quê. E a transformação de vampiro não faz bem pra ele, naquele momento. Mas agora que ele viveu uma vida inteira em que ele casou, que ele teve filhos, que ele teve sucesso no seu trabalho, isso é o que todo vampiro quer. Esses vampiros, eles estão sempre reclamando, a minha vida, não pude viver a minha vida, foi cortada, não sei o quê, e agora eu tenho essa maldição. O Daniel viveu a vida inteira, então ele tem o potencial de ser o vampiro mais bem ajustado de todos. Uhum. É genial, são vampiros fingindo que são humanos interpretando vampiros. Voltando um pouquinho que a gente tava falando sobre a questão da série de todo mundo é cruel, papá. Ainda assim eu gosto muito que a série não cai, apesar de alguns fãs, algum pessoal cair no maniqueísmo, ela não vai, né? E eu acho isso... Acho que é a principal diferença que eu vejo com outras histórias sobre vampiros ou com outras adaptações que já tiveram, porque eu concordo muito com a Carice quando fala que o Lestat muito provavelmente ele ama de verdade o Louis. Ainda assim, isso não impede que ele seja uma pessoa, sei lá, num relacionamento tóxico, fazendo muitas coisas complicadas, porque,
por mais que ele estivesse defendendo a família, ainda assim ele é o cara que tá decidindo por todo mundo o que é o melhor pra eles. Aí quando você vai ver o que acontece com o... que é mais ou menos o que o Armand acaba fazendo com o Louis também, né? De falar, olha, eu decidi apagar as coisas da sua cabeça pra você ficar mais tranquilo, que acho que era a melhor coisa que podia ter, sabe? Então, assim, aí você olha no final, quando dá os problemas, as pessoas falam assim, pô, por que essa galera ainda tá conversando e tá se relacionando? Eu falo assim, porque tem muito mais coisa além disso, né? A gente não é reduzido somente a um aspecto. E a série eu acho que é muito boa na hora de tratar isso, de que são relações bem complexas e não dá pra julgar somente por um fato ou outro. Eu acho que dá muito mais dimensão pra tudo que tá acontecendo, ao ponto de você olhar e falar, olha, eu me lembro do vindo uma partinha final, né, e você, nossa, mas ele vai voltar, ele vai conversar com o cara, vai, depois de tudo, você, sim. Eu falei, você acha certo? Você olha, eu não sei, entendeu, se é certo ou não, mas, assim, eu vejo motivos pra sim e pra que não, e eu acho que é ótimo isso. Até porque essa volta do Louis no final, quando ele vai encontrar o Lestat no fim da série, é muito porque ele finalmente reconheceu o lado dele. Porque a gente já viu que o Lestat reconheceu o seu erro. Ele foi ali no tribunal e ele falou, eu fiz cagada. Eu cometi coisas horríveis que nunca devem ser perdoadas. Eu não tenho palavras pra dizer o que eu fiz. Foi um absurdo aquilo que eu fiz. Então ele já reconheceu o papel dele, né? Onde que foi que ele falhou. E não que isso justifique ou que isso faça ele digno de perdão por ter feito as coisas terríveis que ele fez, mas existe um reconhecimento ali do próprio erro que até então o Louis não tinha, e que o Louis vai ter agora, quando ele chega lá em Nova Orleans e ele olha pro Lestat e ele fala, eu era infeliz, e por eu ser infeliz, eu tentei tornar a tua vida o mais infeliz possível também, porque eu não queria estar sozinho na minha infelicidade. E isso que tu me entregou do teu coração, que tu me deu uma parte de ti, porque tu me amava e tu queria que eu vivesse pra sempre junto contigo, eu encarei isso como uma maldição. Mas agora eu vejo que foi um presente. E eu vou encarar isso agora como um presente. A culpa da minha existência, a dor que eu sinto pela minha existência não é culpa tua. O Louis finalmente reconhece isso no final, né? Então, eu acho que ele volta ali pro Lestat porque ele vê que sim, tu errou comigo, mas eu também errei contigo. E tá na hora da gente aceitar que nós fomos dois babacas, de jeitos diferentes. A gente implodiu a nossa família. A nossa filha morreu porque a gente não conseguiu manter a humanidade, porque a gente fez todas essas coisas horríveis uns pros outros e com ela também. Porque só uma coisa, ela já ser transformada, já é uma coisa horrível. Claro. E agora a gente tá aqui e ninguém no mundo entende o nosso luto. A nossa filha, ela era pra ser imortal. E aí eu acho que entra um pouco o luto da Anne de novo, porque a ideia da Cláudia é a criança que nunca deve morrer, porque ela é imortal. Mas ela tá fadada a morrer, porque se tu pensa na vida real, num pai que tem um filho, a expectativa é que o pai morra antes do filho. Aquele filho, na perspectiva do pai, ele é imortal. Então, pro Louis e pro Lestat terem uma criança imortal, significa que eles vão ser os pais dela pra sempre, ela vai estar ali pra sempre, eles nunca vão ter que passar pela dor que é a perda de uma criança. Mas eles passaram. E ninguém vai entender essa dor a não ser o outro. Então, esses anos todos em que, sei lá, 80 anos que eles não se viram quase, não se falaram, só se viram lá no tribunal, que foi uma situação, né, que a gente viu, não foi muito ideal, digamos assim. Não mesmo. Né? Eles não se veem há 80 anos de um jeito bom. Agora eles finalmente se reúnem pra poder botar pra fora esse luto. E é aquilo que a gente vê naquela cena deles, naquele barraco caindo aos pedaços do Lestat. É o luto deles explodindo, porque eles perderam a filha que nunca deveria ter morrido, mas que estava destinada a morrer desde o começo. Olha o lugar que o Lestat vive, sabe? É o oposto da opulência do que o Louis andava vivendo, né? Ele tá se punindo há anos, né? Exatamente, ele tá se punindo de todas as formas possíveis, porque ele não consegue se perdoar pelo que aconteceu. A primeira temporada foi sobre a gente ver como o Lestat foi um escroto. A segunda temporada é a gente vendo como o Louis foi um escroto, enquanto que o Lestat tá nesse alto flagelo, em que ele nem aparece, né? A gente só vê ele em alucinação, ele vai aparecer lá no final só, mas que ele tá se punindo esse tempo inteiro. E finalmente no final, em 2022, o Louis alcança o Lestat emocionalmente.
em que ele reconhece tudo isso e agora eu vejo eles muito como finalmente eles chegaram no mesmo patamar. Exatamente. E aí é onde eu fico esperando, principalmente porque eu sei das coisas que vão acontecer, e aí eu quero saber o que é que a série vai fazer. Porque você vai ler, por exemplo, A Rainha dos Condenados e outros livros da saga. Não vou dar spoiler, porque aí eu acho que realmente pode estragar a experiência das pessoas. Mas a gente vê que existem momentos ali dentro da história que eles estão muito em pontos diferentes da vida, mesmo que eles já tenham meio que voltado a se ver, se falar, enfim. Mas que eles estão vivendo coisas muito distintas, né? Então eu tô muito curiosa pra ver como a série vai mostrar o que vem depois, sabe? Eu tenho a impressão de que o que eles querem fazer é que agora eles se acertaram, eles não estão mais nesse lugar em que o Louis odeia o Lestat e culpa ele por tudo que aconteceu, mas eu acho que eles não vão voltar. Né? Eu imagino que agora na terceira temporada eles vão estar cada um num canto fazendo as suas coisas. O Louis tá ali, que nem a gente viu lá na torre em Dubai, chamando os vampiros. Vocês estão bravos que eu publiquei o livro, contei a história e tal, então vem que eu vou peitar. Eu tenho que falar pra você que assim, já que você citou essa cena, eu tenho... arrepiou, viu? Eu sei que foi breguíssimo. Não, foi tipo, incrível. Pode vir pra cima. Aquela cena clássica do Bring It On, né? Tipo, venham, né? Mas, cara, ele mandando telepaticamente pra todo mundo que tá falando mal dele, tá ligado? Tipo, vocês estão... Pra todo mundo que acha então que tá com algum problema comigo, né? Quem quiser, meu endereço é tal, a porta da frente tá destrancada, tá ligado? Tipo, estou esperando vocês aqui pra acontecer. Cara, aquilo ali, eu olhei e falei, meu amigo... E outra coisa até que a gente não mencionou, mas a série, ela é muito bonita. E eles são muito inteligentes no jeito como eles usam enquadramentos e eu não sei tantos termos assim, né, enfim, técnicos. Quietos agora, todos vocês. Aqui é o vampiro Luiz Dulac. Moro na cobertura das torres Al-Shafar em Dubai, Emirados Árabes Unidos. A equipe de segurança é robusta, mas mortal. A minha porta da frente está sempre destrancada. Para todos os covardes por aí falando merda, falando em vir atrás de mim, abram os ouvidos e ouçam com atenção. Eu sou o dono da noite. Tem muitas coisas pra gente falar dessa série, cara, porque pena que nosso tempo tá acabando já, mas assim, a gente nem falou dos atores, tudo, mas vamos ficar nessa deixa que a Carissa deu de próxima temporada, que eu acho que vai ficar focada no Lestat agora, né, tipo, Lestat Superstar agora, né, e eu acho que talvez a gente vai ter... Eu não sei como eles vão fazer isso, porque o recurso de entrevista é muito forte, mas eu acho que vai ter algum momento agora a gente vai conhecer a versão do Lestat de tudo, né. Então... O teaser me deu a entender que vai continuar no formato de entrevista, mas agora ele vai ser um documentário. Eu fiquei com essa impressão também. O Daniel por trás da câmera e entrevistando o Lestat pra um documentário. Era isso que eu ia dizer, só que eu acho que agora a gente muda o foco. O vampiro que passa a ser entrevistado é o Lestat. A prova, inclusive, de que a série pensou desde o começo em como seguir com os livros, porque, de fato... O Louis só é protagonista do primeiro livro. Depois, a gente começa a ver... Existem outros protagonistas de livros, além do Lestat, mas o grande protagonista das Crônicas Vampirescas é o Lestat. Ele narra boa parte das histórias e a gente vê coisas depois sobre o Louis, sobre o Armand, as coisas que ele narra, mas ele narra vários livros, né? Inclusive, foi lançado... Por último, né? Um livro do Lestat. São 13 livros. Ele ou narra, ou ele tá junto em 9 deles. Porque, se não me engano, acho que só a Fazenda Blackwood que ele não tá narrando, mas o Tarquin tá narrando pra ele. Então ele tá ali. Então, eu espero daí que... Eu não sei o quanto que eles vão conseguir segurar, eu acho que essa qualidade lá em cima, assim, da série. Eu falo pra você que eu fico um pouco... cético sobre isso, porque eu tive a primeira temporada, quando eu assisti, eu cheguei com 20 e poucos minutos do primeiro episódio e eu olhei pra Domênica e falei assim, isso daqui pra mim já é melhor do que o filme de 94 inteiro. O primeiro episódio inteiro da série, pra mim... É uma obra de arte. É incrível, é maravilhoso demais esse episódio. 2 irmãos dançando na festa do casamento é uma das cenas mais lindas que eu tinha visto na série. Um clima de camaradagem leve que é impossível você conciliar com o resto de tudo que tá acontecendo.
é de uma delicadeza, assim, de conseguir captar isso, acho que é absurda. Mas assim, a segunda temporada eu não gostei, eu gostei bastante, não tanto quanto a primeira, mas eu acho que ainda tá num nível muito alto, assim, muito forte, né? E impressionante com tão pouca gente, né? Se a gente pensar, é muito pouco ator que tá segurando tudo, assim, né? Então, agora, eu fico um pouco assim se a terceira ainda dá, né? Porque é difícil ficar mantendo lá em cima o tempo todo, né? E talvez com a mudança do foco agora pro Lestat, né? Como vocês falaram, e talvez a mudança também de dinâmica de entrevista para documentário, talvez dê pra dar uma segurada ainda nessa régua lá em cima. Eu confesso que vai crescer demais, inclusive. Eu acho também, porque tem uma mudança de tom. Exato. Tem uma coisa que a gente não tá levando em consideração, porque o Entrevista com o Vampiro é um livro melancólico. É o livro, como eu falei, ele é um livro de luto. O Vampiro Lestat foi escrito 9 anos depois. Ele é outra vibe. Ele é lá em cima. A narração do Lestat é incrível. Ele é insano. Ele é completamente doido. Eu amo demais. Digo mais, A Rainha dos Condenados é um livro narrado pelo Lestat, é brilhante. Então, assim, quando troca de narrador, é muito... Eu acho Entrevista com o Vampiro um livro muito bom, com uma história muito boa. Mas o que se torna as crônicas vampirescas a partir do momento que o Lestat começa a narrar, é um negócio, assim, fantástico. E aí você tem... Tudo bem, eu acho o Jacob Anderson um ator incrível como Louis, sabe? Eu realmente acho... brilhante, mas eu também acho que o Sam Reed, que é isso, quando eu soube que o Sam Reed ia fazer o Lestat, eu disse assim, nossa, não faz sentido. Carinha de agroboy, nada a ver, né? Ele é simplesmente a personificação do personagem. Ele assim. tá possuído pelo espírito do Lestat, ele tá. O espírito do Lestat saiu do corpo da Anne Rice, onde ele habitava, foi pro Sam Reed, tá lá até hoje. Que é completamente diferente, basta ver a entrevista com ele é muito diferente do que ele é como o Lestat. E mesmo diferente se a gente observar em temporadas, quando na segunda aparece ele naquele teatro mais jovem na França, quando o Armand conhece ele, parece outra pessoa, não é a mesma pessoa que a gente viu na primeira temporada, assim, eu acho ele incrível, apesar que o Jacob também, o cara que faz o Louis, ele é brilhante, eu fiquei abismado. Ele é maravilhoso. Ele faz o Louis ser mais gostável, gente, porque o Louis personagem muito difícil quando a gente vai entendendo como ele é chato. E a gente é muito chato. O Louis do livro é insuportável. Eu não sei por que todos esses vampiros querem babar em cima dele. Ele é muito insuportável no livro. Mas também escolheram um ator belíssimo, parabéns. E é muito mérito do Jacob e da série, né, da escrita da série, que eles conseguiram transformar o Louis num personagem que é muito mais agradável. Eu tô relendo Entrevista com o Vampiro com umas amigas num clube do livro que a gente tá fazendo, e, pelo amor de Deus, cada página do Louis a gente tá revirando os olhos, pelo amor de Deus, cala a boca. E aí, quando você começa a ler a série pela perspectiva do Lestat, a coisa muda de figura. Ele conta as coisas, ele tem um sarcasmo que é tão legal. E ele abraça isso, ele abraça que ele é um vampiro, porque o Louis, ele passa o tempo todo, sofrimento, dor, tudo é horrível, o mundo é horrível. O Lestat não, o Lestat, ele tá ali, ele é meio que aquela piadinha que eles fazem, o que fazemos nas sombras, eu me tornei um vampiro pra beber sangue e fuder pra sempre. Isso, e aí onde eu acho que a série vai mudar de tom completamente. A gente vai ver as coisas pela perspectiva do Lestat, e ele vê o mundo muito mais colorido do que a lógica acinzentada do Louis. O mundo é um jardim selvagem, né? Pois é, então eu acho que a série vai ficar incrível, porque o foco sendo o Lestat, meu Deus do céu, imagina como tudo vai ser mais vivo, brilhante, e enfim, eu sinto que a série vai tomar um fôlego totalmente renovado, sabe? Uhum. A gente vai ver, então, daqui a 2 anos, então, a Carissa vindo aqui e falar assim, a terceira temporada é a melhor que tem de todas. Tô pronta. Eu também. Eu vou dizer que eu também tô nessa onda aí. Quando eles lançaram o teaser, que apareceu a logo da banda do Lestat, eu tatuei no meu peito. Meu Deus, eu tô pronta pra ver isso, cara. Eu tatuei, tá tatuado no meu peito. Eu tenho 3 tatuagens de Entrevista com o Vampiro, todas elas são do Lestat. Mas é a única possibilidade.
Melhor personagem, meu vampiro favorito de todos os tempos, gente. Ele é. Agora que a gente segura até o final aqui, o maior vampiro Lestat e o... Porque a gente já, né, não tem nenhuma sombra de dúvidas, né? Não preciso nem confirmar com a Carissa. Mas o menor vampiro qual que é, Renata? Então, eu tinha pensado que o menor vampiro, por questão de tamanho, é a Cláudia, porque ela é pequenininha. Quando eu fiz a piada, eu tinha pensado nisso, mas pensando agora, eu acho que o menor vampiro, coitado, a gente nem falou dele, que a gente falou de tanta coisa, mas o Santiago, ele tem pinto pequeno, né? Ele tem vibe de pinto pequeno. Então, acho que o menor vampiro é o Santiago. Adorei ele. Nossa, é tão bom odiar o Santiago, né? Tipo, é tão gostoso odiar ele. Gente, como aquele ator tá maravilhoso. Não, e como ele tá... Cara, ele... Assim, era muito difícil... Gente, a gente tem que encerrar, mas eu vou falar só mais isso. Mas era muito difícil não olhar pra ele na tela, né? O cara tem, tipo, a câmera gosta do maluco, né? Cara, a câmera parece que ele entrou na tela, a câmera buscava ele toda hora, sabe? Tipo, eu falei assim, gente, como é absurdo, assim. Eu fiquei hipnotizado pelo cara, assim. Sim, maravilhoso. Gente, a gente falou muito aqui. Acho que essa era uma série muito densa, muito mais densa, eu acho que do que a gente poderia falar de outras séries. Quando é que sai a parte 2 desse episódio? Sim. Cara, essa série era uma que eu gostaria de ter feito episódio a episódio. Eu não acho que dá pra enquadrar. A gente mal falou das atuações e dos atores e de localizações do apartamento deles, de umas maluquices que tem ali, que sei lá, parece uma galera da CIA no meio que se envolve, que é uns negócios maluco. Tem muita coisa ali, tipo, na série. Infelizmente, a gente só tem 1 hora e pouquinho. Né? Já estourei o tempo aqui, Domênico vai bater em mim depois. Mas não tem como, a gente vai ter que vou ter que encerrar aqui pra gente parar. Queria agradecer demais a vinda de vocês duas pra cá. Renata pela primeira vez e Carissa retornando depois de bastante tempo. Queria daí deixar um minutinho aqui pro pessoal poder te encontrar onde eles encontram vocês, né? Tipo, pra continuar ouvindo as opiniões que vocês têm. Então, acho que pode ser primeiro Carissa, onde é que o pessoal tá te encontrando, que você tá produzindo, mulher? Então, eu produzo muita coisa, mas vamos lá. É fácil de me achar no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube que eu posto lá, mas já fui muito mais ativa, mas continuo postando, mas um pouquinho menos. Mas eu tô toda semana com muito conteúdo no Instagram, inclusive, enfim, tá rolando vários festivais, eu tô indo pra vários, então eu vou Mostra São Paulo, depois tô indo pra Recife, depois eu tô indo fazer uma outra viagem que eu ainda não posso falar, mas esse aí vai ser bem interessante. Então, assim, muito filme, muito festival, sempre falando sobre cinema, às vezes um pouco falo sobre TV também, mas sobre audiovisual, narrativas, né? No Instagram, Carissa Vieira, só procurar. E tô no TikTok também, mas assim, a rede que eu mais atualizo é o Instagram, e lá sempre tem link pra tudo, porque eu escrevo, tenho uma coluna no site Cinemação, às vezes escrevo pra outros lugares e gravo podcasts também, então tem muita coisa. @Caricinha Vieira. Mas é isso, eu sou a única Carissa Vieira que tem no Instagram, então é só Carissa com C e 2 S's. Só tem eu. E obrigada pelo convite, Basso. Foi um prazer enorme falar sobre essa série que tem sido minha queridinha. Ah, imagina. O prazer foi meu. Eu escutaria você, Carissa, por horas e horas e horas. Tipo, já escuto normalmente das coisas que você tá fazendo. Assim, eu adoro te ouvir falar. Ai, obrigada. Eu gosto tanto do Basso, gente. Eu adoro ele e a Domênica. Ai. E você, Renata, que veio aqui pela primeira vez, né? A Renata, eu gosto porque veio a Paula, né? Aí eu falei, nossa, veio a Paula, vou chamar a Renata também, né? Porque é a entidade casada do Caquitas, né? É vida casada, né? Vem junto, né? Fala, o pessoal pode te ouvir, te encontrar, onde é que a galera pode continuar te escutando. Então, né? A gente falou que seria legal fazer um episódio sobre cada episódio da série e tal. Eu tô fazendo. Eu tenho um podcast chamado Jardim Selvagem, em que primeiro eu li a primeira parte da entrevista com o vampiro e eu fui comentando em capítulo a capítulo, assim, né, nos episódios e tal. E aí, quando eu cheguei no final da primeira parte, que é o final da primeira temporada da série, eu comecei a fazer da série. E eu tô agora, então, indo nos episódios da série 1 a 1,
e falando sobre eles. Eu tô ainda na primeira temporada. E a minha intenção é seguir, né? Aí terminar a primeira temporada, voltar pro livro, depois fazer a segunda temporada, depois pro Vampiro Lestat. Meu sonho é grande, né? Vamos lá. Meu sonho é grande. Então, é Jardim Selvagem no Blue Sky, Jardim Selvagem no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, etc. Tá lá. Eu também faço parte do Caquitas Podcast, que é um podcast sobre RPG de mesa, junto com a Paula, que já veio aqui uns episódios atrás. E a nossa arroba é Caquitas Podcast, também no Blue Sky, no Instagram. E vocês encontram a gente também em todos os agregadores de podcast. E pra quem quiser achar o meu perfil pessoal, é RS Bruscato. No Blue Sky é o que eu mais uso. Então é Rê de Renata, S de Santiago e Bruscato, Bruscato, que é o meu sobrenome. Ah, muito bem. Caquitas que está quase completando 500 episódios. Eu acho que deve ser um dos podcasts que eu mais episódios ouvi, porque também é bom, porque os episódios são curtinhos, né? Então eu ouvi os 481 que tiveram. Muito bem, gente. Muito obrigado também, Renata, por você ter vindo, né? Falo pra vocês irem também ouvirem lá o Caquitas, quem que gosta de RPG, que eu acho que é muito bom, né? Acho que pra quem não gosta de RPG também é gostoso, né, de ouvir, né, pelo menos a primeira parte do episódio, porque são caquitas, então vai ter alguma coisa ali que você vai pegar, não importa. Gente, a gente vai ter concluindo aqui então o Perdidos na Estante 314, né, nós voltamos semana que vem com a Domênica. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau! Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Sr. Basso, Carissa Vieira e Renata Bruscato. Pauta: Sr. Basso. Produção: Domênica Mendes. Assistente e edição: Leonardo Tremesquim. Narrador da vinheta: Jô Bonner. Montagem da vinheta: Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos da série Entrevista com o Vampiro de Anne Rice, produzidos pela AMC e distribuídos pela Amazon Prime. Já sabem o que vou dizer. Não gosto de janelas quando estão fechadas.